Cante assim para a gente encerrar o louvor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Você de novo é fiel, eu ouvi você, olha lá. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és eu cantarei a vontade de Deus. Te tua graça me guarda todos os dias. Eu estou em tuas mãos, meditando e levando até o ilimitar. Eu cantarei a vontade
Você, com a bondade. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Assim pra acabar, ó. Vem, ó. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão eu acho que você pode pegar a mão do seu vizinho e levantar lá em cima, bem alto. Olhe para ele e veja a vontade de Deus aí, veja. És fiel em todo tempo, meu querido Jesus. Em todo tempo tu és tão levante sua voz e comece a orar por ele. Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome dele, abençoa ele. Abençoa ele. Com toda sorte de bênçãos que o nosso Deus tem. Eu te vejo, Senhor. Ore por ele. Ore por salvação. Ore por ele. Se ele não é crente, ore para que ele se converta. Se ele está fraco, ore para que o Senhor perdoe. Ore pela família dele. Visita e campeão, Senhor. Espírito de Deus, és fiel em todo tempo. Chama a tua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Senhor.
manhã tão especial, por essa manhã de cura, de restauração, de unidade, por essa manhã de proclamação da tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua igreja, Igreja Batista Filadélfia Patriarca, Senhor. Obrigado por esse ajuntamento, Senhor. E antes, enquanto a Ana Paula vem para cá, ela vai falar, levanta a sua mão para o céu, Senhor, e fala para Jesus que Ele é lindão. Fala em seu jeito. Diga para Ele, nós te amamos, Senhor. Jesus. E nós passaríamos o dia inteiro cantando louvores ao teu nome. E nós desejamos a tua presença, Senhor. E nós desejamos a tua glória. Enquanto te louvamos, Senhor, julgas o inimigo. Enquanto te louvamos, peleja as nossas batalhas, Senhor. Enquanto te louvamos, renova o nosso coração, Senhor. Enquanto te louvamos, dá-nos o batismo da simplicidade. Enquanto te louvamos, faz-nos mergulhar nas águas que saem dos teus santuários, Senhor. E domina o ambiente, Senhor. Que o Senhor preencha o ambiente de forma tal que não sobre espaço para mais nada, Senhor. Que o teu nome vá preenchendo cada canto, cada coração, cada mente, Senhor, cada instrumento, cada pessoa que está trabalhando na cozinha. Que a tua glória vá nos tomando, Senhor, até que nós não nos percebamos mais, por estarmos absolutamente mergulhados em Ti, Senhor. E que isso seja constante na Filadélfia Patriarca, Senhor. Homens e mulheres quebrantados que Te adoram, Senhor, e que celebram o Teu nome. Nós Te bendizemos, porque Teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Diga amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. Aí você pode assentar, se você quiser, tá bom? A Ana Paula vai dar um testemunho aqui, compartilhar alguma coisa. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Eu gostaria que vocês soubessem da alegria que eu estou em receber um pouquinho da Filadélfia Patriarca. Eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu gostaria tanto de contar um pouquinho do meu testemunho, do quanto o Senhor tem feito na minha vida, mas eu gostaria de primeiramente falar para a minha igreja. Senhor, prepara para que eu conseguisse ir, porque vocês não têm noção do quanto dolorido era entrar lá na Filadélfia sem o Renato. Abril, maio, junho, fazem exatamente 2 anos e 2 meses que o Senhor recolheu o Renato. Muitos de vocês o conheceram. Eu falo que muitos de vocês tiveram o privilégio de conhecer o meu esposo, porque conhecer o seu Renato Carrier realmente foi um privilégio. E quando o Senhor o levou, então, meu primeiro testemunho é assim: Senhor, eu gostaria muito de contar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu gostaria primeiramente de ter o privilégio de contar para a minha igreja, para a tua igreja, que é onde nós estávamos congregando quando o Renato faleceu. E olha o que o Senhor fez. Eu não consegui ir, mas o Senhor trouxe vocês até aqui. Então eu falo que esse é o meu primeiro testemunho, para vocês saberem que Deus, Ele realiza sonhos, que Deus conhece o nosso coração, que Deus sabe exatamente o que precisamos. E o Senhor trouxe um pouquinho da IDF aqui. Eu não podia até lá, mas eu tive o privilégio de estar recebendo vocês. E quando o pastor me fez essa proposta, eu falo: meu Deus, foi a resposta de oração. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que realmente vocês todos são muito bem-vindos. Tá? Bom, vamos lá. Quando o Senhor levou o Renato, óbvio que eu me revoltei. Porque eu falei assim: Senhor, o teu servo estava na melhor fase da nossa vida. Ele estava pregando a tua palavra. Nós estávamos muito felizes. Nós estávamos aqui construindo. O sonho do Renato era construir um castelo. E ele falava assim: amor, como nós não temos condições de construir um castelo, eu vou começar pelos muros. Eu falei: amor, Deus é Deus que realiza sonhos, sim. Então vamos, eu estou com você. Dá, vamos.
Aí veio a pandemia, infelizmente veio a pandemia. E durante a pandemia, Deus nos honrou e nós podemos realmente fazer o que estava no coração do Renato. E eu vou falar uma coisa para vocês, foi muito duro. E óbvio que eu me revoltei com o Senhor. Eu falei, Senhor, por que o Senhor levou teu filho, 52 anos, no auge da nossa felicidade? A gente estava num momento muito lindo. Quem trabalha comigo, quem está comigo, quem, né, todos esses tempos sabe? A gente viajando, a gente feliz, nossos filhos casados, meu filho no Rio, minha filha em Caraguá, só nós dois aqui realizando sonhos. A gente estava na melhor fase da nossa vida, 33 anos de casados. Por que, Senhor, o Senhor levou o teu filho? Até que uma irmã aqui, quando soube que o Renato tinha falecido, ela se revoltou. Se revoltou não, ela se desesperou. E ela falou assim que o filho dela não foi o Renato, foi o Jorge. Porque meu cunhado era alcoólatra, meu cunhado já tinha tentado suicídio muitas vezes. E ele ficou conosco aqui mais de um ano e a gente ajudando ele. Então ela conheceu um pouquinho, porque a gente fazia célula aqui no sítio. Um pouquinho da ideia de patriarca estava aqui. Então toda quarta-feira a gente fazia célula aqui. E ela conheceu um pouquinho da história do Jorge. E quando ela soube que foi o Renato, nossa, ela entrou em pânico, ela se desesperou. Até que o filho dela chacoalhou ela e falou assim, mãe, que ela falava assim, por que foi o Renato? Por quê? E era meu questionamento com Deus. Senhor, por que o Renato? Não estou entendendo. E aí ela veio me contar o que aconteceu com ela. Ela falou assim, o meu filho me chacoalhou e falou assim, mãe, sabe por que foi o Renato e não foi o Jorge? Porque o Renato estava preparado. Aleluia. Quando essa irmã veio contar esse testemunho, veio falar, meus irmãos, na hora, eu chorei, mas na hora Deus passou uma bálsamo no meu coração. Aleluia. Aí eu falei assim, eu entendi. Glória a Deus. Difícil falar. Eu falei, Senhor, eu entendi. Então, Pai, a partir de agora, a minha oração será a oração de Jó. O Senhor me deu e o Senhor levou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então, a partir de agora, eu só vou agradecer o privilégio que eu tive de ser esposa do Renato por 33 anos. O privilégio que eu tive de cuidar do teu filho, de ser cuidada por ele, de amar o teu filho, de ser amada por ele. O privilégio de que ele deixou, né? Minha irmã ainda falou assim, minha irmã, o meu cunhado fez um castelo para você, mal sabe ela. E eu falei, Senhor, então a partir de agora eu só quero te agradecer. Aquele sentimento de perca, eu comecei a agradecer. E eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu falo assim, Senhor, que a minha dor, a partir de agora, possa ajudar outras pessoas. E é o que tem acontecido nesses 2 anos, meus queridos. Porque o que Deus tem feito, eu moro aqui sozinha. Durante os dias eu tenho meus meninos, que são pessoas que Deus colocou no meu caminho, que eu falo que eu não sei o que seria sem eles. Eles sabem que é minha eterna gratidão. Mas a noite veio e vai todo mundo embora para suas casas, para suas famílias. E eu fiquei sozinha. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei qual foi o seu propósito. Mas se o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o teu nome. Então a partir de agora que a minha dor sirva para poder ajudar outras pessoas. E aí foi onde eu me fortaleci. Foi onde eu consegui reformar, foi onde eu consegui, né? Quem conheceu o Espaço Carreira antes do Renato falecer, agora eu tenho trabalhado bastante, o Senhor tem feito sobrenatural na minha vida. Se eu fosse contar aqui, é muito tempo, mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Não perca tempo, meus queridos. Vocês que são casados, amem cada vez mais, se doem cada vez mais, se doem cada vez mais. Porque eu falo assim, uma coisa que eu não tenho consciência pesada é que eu pude amar o meu marido. Sempre que a gente pôde, a gente viajou com dinheiro, ia um pouquinho mais longe, sem dinheiro, ia um pouquinho mais perto. Mas a gente, quem nos acompanhou sabe que eu e o Renato, sempre que a gente podia, essa vida louca que a gente tinha, final de semana não dava para viajar, ia no domingo, voltava na quarta, mas a gente sempre esteve juntos. Então vocês que hoje são casados, por favor, deem um pouquinho mais de tempo para vocês, porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Quando que eu iria imaginar que no auge da sua carreira, que no auge do seu ministério, que no auge da sua saúde, o Senhor iria recolher o Renato? Então, meus queridos, por favor, se doem mais, estejam mais juntos, filhos,
Amem cada vez mais os seus pais, respeitem cada vez mais os seus pais, porque vocês não sabem se amanhã eles vão estar aqui. Pais, se doem um pouco mais para os seus filhos. Dê tempos para eles, porque o meu filho, durante 28 anos, ele tinha uma mágoa muito grande do pai dele. E quando o Rafael foi para o Rio, que o Renato se aproximou cada vez mais e mais do Rafael, foi onde eles puderam se reconciliar. E meu filho, muito tempo, ele falava assim: mãe, eu não aceito porque que Deus levou o meu pai, porque eu nunca tive um pai de verdade, eu fui até agora, e agora Deus recolheu. Eu falei: foi, filho, porque Deus deu oportunidade para que vocês se reconciliassem, para que vocês pudessem se perdoar. Você já imaginou se o Senhor recolhe o teu pai e você não teve essa oportunidade? Então é isso que eu falo, meus filhos, vocês que são filhos, sabe? Amem mais os seus pais. Vocês que são pais, se aproximem cada vez mais dos seus filhos. Sabe, eu sei que hoje nós vivemos uma vida louca de trabalho, mas por favor, queridos, então é o que eu falo. Porque eu uso a minha vida como testemunho. Porque nós podemos nos amar, nós podemos estar junto no ministério. E hoje eu entendo que realmente o Senhor quis. Então, quantos e quantos irmãos, né, na pandemia fora, mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Que vocês realmente reflitam, porque o amanhã pertence a Deus, mas Deus é realizador de sonhos. No próximo testemunho eu conto o quanto que Deus tem feito na minha vida em relação aos sonhos do Renato que ficou, que eu pude dar continuidade, aos meus sonhos e o que o Senhor tem feito. Porque eu falo que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei se eu teria realmente estado aqui hoje para contar isso para vocês. Então, novamente eu falo, vocês não têm noção da alegria de poder estar aqui com vocês hoje, de poder recebê-los. Então, sejam todos muito bem-vindos para a unidade do Senhor. Nós vamos orar então pela Ana, tá bom? Você estende a sua mão para cá. Amém. E eu falei para a Ana, graça e paz, amados. Amém. A Ana, gentilmente, ela fez esse espaço aqui para nós, aqui, ela fez algo de mãe para nós. E nós estamos muito felizes, viu? Ela está abençoando a gente esse espaço. E eu falei para ela que eu orei essa madrugada, que através de todos nós que estamos aqui, Deus ainda vai tocar no coração de alguém que quer casar, fazer alguma festa para a família, e vai procurar ela aí para alugar aqui para ela, alugar o salão para nos ajudar nesse trabalho tão lindo aqui nesse sítio dela. Do mesmo jeito que ela nos abençoou, eu tenho certeza que a medida de Deus não vai ser a 30, a 60, não vai ser a 100. Amém, Ana? Estamos felizes. Tem uma tristeza de lembrar do Renato. A gente amava muito ele, né? Mas agora ele está lá do lado do pai que ele tanto amava. Ele deu tanto fruto, ele deu tanto fruto. Tanta gente lembra dele, das coisas boas, de vocês também. Que Deus continue abençoando. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida da Ana. Esse é um ministério que ela faz aqui nesse sítio. Que Deus faça prosperar em todas as coisas da vida dela. Senhor, nós somos gratos pela Ana Paula, Senhor Carrier. Deus, porque o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Continua abençoando a tua serva, dando a ela graça, paz, felicidade, restauração na sua saúde. Abençoa ela nesse sítio. Que os anjos do Senhor estejam sempre acampados neste lugar. Deus, que nunca falte, Senhor, Deus querido, aquilo que ela precisa, Deus, para que esse sítio continue, Senhor, sendo lugar de eventos maravilhosos. Prepara grandes eventos, Pai, que a tua serva possa estar disponível, disposta para receber o que o Senhor Deus há de fazer através da vida dela neste lugar, Senhor. Nós abençoamos a tua serva, os celeiros da tua serva, este sítio, nós abençoamos os seus filhos, rogamos, Pai, para que o Senhor esteja cuidando deles também. Nós somos gratos a Ti pela vida do Renato Carrier, Senhor, por tantas coisas que Ele fez na nossa igreja, pelos frutos que Ele deixou, Senhor. Que bom, Senhor, que bom poder falarmos hoje do Renato com carinho, Senhor. E um dia sabemos que estaremos com Ele ali, Deus. Por isso nós Te glorificamos, Pai, e damos graça para a Ana, que a Ana Paula continue, Senhor,
firme nos teus caminhos, Senhor. Guia os passos da tua serva, o futuro dela, Senhor, para que em tudo, Deus, possa ver a tua mão e seja muito próspera, Pai. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Nós vamos ofertar no final do culto, tá bom? Então, se você trouxe dízimos e ofertas, no louvor final nós vamos entregar ao Senhor. Durante o dia vai estar sendo vendida aqui uma ação entre amigos do Ministério Infantil. R$5 o sorteio de uma cesta de produtos diversos da Natura, Boticário, é isso? Modelador de cachos e outras coisinhas, ok? Então, durante o dia, você fala com a Lúcia, se você quiser colaborar com o nosso Ministério Infantil. Essa cesta aqui, ó. Oi, amor. Às 2 horas, a Selma, dá um tchau aí, Selma. A Selma vai estar em algum lugar para fazer atividades com quem estiver disposto. Quem não for tirar aquela soneca, né? Às 2 horas, ok? Tá bom, obrigado pela cesta, Bianca. Pedimos, irmãos, você que tem filhos, netos, crianças em geral, que você tome cuidado, porque temos uma piscina, temos uma lagoa ali embaixo, né? Então que você fique monitorando os seus filhos e os seus netos. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Eu vou pedir para quem estiver lá fora, para não conversar agora, inclusive os irmãos que estão também fazendo o almoço, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Salmo 133, se você quiser abrir, mas eu não vou pregar esse salmo. Eu só vou usar ele como pano de fundo. Eu quero saudar também, quem aqui não é da Filadélfia, mas veio hoje para esse passeio, que não é membro ou não vai na Filadélfia, levanta bem alto a sua mão para eu ver. Um aplauso para os nossos amigos visitantes aí. Bem-vindos! Deus abençoe você. Ó, quão bom e quão suave. Eu não gostaria de ficar toda hora fazendo tá bom? Pode ser ou não? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como orvalho de Hermon e como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você diz amém. Irmãos, eu estou particularmente agradecido ao Senhor por esse domingo especial e muito significativo para todos nós. Eu sempre me emociono. Eu não quero ficar fazendo toda hora, irmãos, me ajudem. Tá bom? Eu sempre me emociono e me inspiro com os ajuntamentos dos servos de Jesus Cristo. Participo de cultos e outras reuniões de edificação, adoração e comunhão há mais de 50 anos. Entretanto, eu tenho procurado tomar o cuidado de desfrutar com muita gratidão de cada um desses momentos. Eu sempre procuro que nenhum ajuntamento, nenhum culto seja normal. Eu sempre busco que todos os cultos, todos os ajuntamentos que eu participo, seja algo anormal, sobrenatural, único, que não se repetirá. Eu lembro de grandes e memoráveis cultos, com auditório repleto, com lindas apresentações, uma excelente estrutura, e isso é uma grande bênção. Mas eu também lembro de muitos cultos, com muito carinho, de pequenos cultos de oração, de pequenos cultos nos lares, de pequenas reuniões nas células, lugar onde também Deus nos falou poderosamente e fomos tremendamente abençoados. E hoje, mais uma vez, estou muito feliz, como a Ana Paula disse, por estarmos aqui depois de tantos anos,
nós temos voltado à normalidade, já tem um tempo, né? E por estarmos aqui. E hoje, dia 2/7/2023, nós estamos oficialmente adentrando as celebrações dos 45 anos da nossa Filadélfia Patriarca. Quem está feliz por isso, aplaude ao Senhor. Então hoje, bem forte, nós estamos hoje, então, adentrando as celebrações dos 45 anos de organização da nossa Filadélfia Patriarca. Vamos ter muitas celebrações, inclusive você está convidado. Para o próximo sábado nós teremos 6 horas de louvor e adoração, e depois a ceia do Senhor lá na Filadélfia. Logo em seguida teremos a semana de impacto de férias, depois a festa na roça, conferência missionária e tantas outras coisas. Mas afinal, e é isso que eu quero ministrar para você, por que os nossos ajuntamentos como igreja são tão fundamentais? Afinal, por que é tão importante a gente estar junto? Afinal de contas, por que a gente precisa aprender a valorizar os nossos ajuntamentos? Sejam eles num culto de oração, numa live de Zoom, numa reunião na célula, num culto no lar, numa grande celebração como essa. Eu tenho quatro pontos para dizer. Primeiro, por que os nossos ajuntamentos são tão importantes? Porque nós fomos impactados pela mesma mensagem. Levante a sua mão comigo assim. Diga assim: os nossos ajuntamentos são importantes porque fomos impactados pela mesma mensagem. E olha só, quero que você ouça isso com muita rapidez aqui. A mensagem que nos alcançou diz respeito a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nós não seguimos uma ideia. Nós não seguimos uma filosofia. Nós não seguimos uma religião. Nós seguimos uma pessoa. Nos relacionamos com Ele. Somos influenciados por Ele. Nos reunimos em torno dEle. Mediante um poderoso milagre, Jesus Cristo invadiu a nossa história e a mudou definitivamente. Diga amém. E eu posso dizer sem medo de errar, que se existe algo em comum entre nós, é que Jesus Cristo é o grande amor da nossa vida. E você pode aplaudir ao Senhor por isso. Se existe algo em comum entre nós, é que Jesus Cristo se tornou o grande amor, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Cada um de nós, à sua maneira, teve uma experiência de amor e graça com Ele, com Jesus Cristo. Nos ajuntamentos do início da igreja, longe de serem os ajuntamentos ideais lá em Atos dos Apóstolos, havia um para o qual todos os corações apontavam. Tudo se resumia nele, na presença dele, nos ensinos dele e na memória do sacrifício dele. Tudo girava em torno dele. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e
e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Ouça isso. Nossos ajuntamentos podem até ter outras vertentes e variáveis interessantes. Porém, precisamos novamente permitir que o Espírito Santo, por seu poder e graça, descortine diante de nós a beleza da presença do Cristo ressuscitado, do amado das nossas almas, do motivo do nosso louvor. E aqui cabe mais um aplauso a Jesus. Que o Espírito Santo descortine em todos os nossos ajuntamentos a presença de Jesus. Nós poderíamos até viver, se fosse o caso, sem uma estrutura física ou tecnológica. Nós poderíamos viver sem importantes e abençoados líderes que foram ou são referências para nós. Nós poderíamos até viver sem a bênção de fazermos parte de uma denominação, ainda que isso seja importante. Mas nunca sobreviveríamos como igreja sem a presença de Jesus. Nunca sobreviveríamos. Nunca sobreviveríamos. Por que eu fui arrumar essa palavra difícil? Sem a presença de Jesus. O velho hino da harpa cristã. Aleluia. O velho hino da harpa cristã, número 196, diz assim, no seu começo: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós já achamos essa flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. É assim, meus amigos. E quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza. Só sei que o cor é assim. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. De novo. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Você pode levantar a sua mão assim, ó? Mais uma vez. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus.
tudo pra mim é Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Os nossos ajuntamentos são fundamentais porque nós fomos poderosamente encontrados pela mesma mensagem. Segundo ponto, os nossos ajuntamentos são importantíssimos porque nós temos sérias e profundas responsabilidades mútuas. Olhe para esse vizinho seu aí, só olhe para ele e saiba que você tem uma responsabilidade para com ele. Olhe para esse, não vou dizer velho pastor, mas esse pastor que está envelhecendo. Olhe para mim e saiba que você tem profundas responsabilidades para comigo. Ouça isso. A jornada cristã nunca foi pensada para se percorrer individualmente ou isoladamente. Nem mesmo os mais piedosos homens e mulheres de Deus na história se arriscaram a darem voos solos. Os mais piedosos homens, as mais piedosas mulheres, sempre disseram, escreveram que precisavam andar em comunhão, que precisavam ter alguém para segurar a mão, que precisavam ter alguém para orar por eles. A caminhada proposta pelo Cristo e confirmada pelos apóstolos é plenamente comunitária. A ideia de se pensar em caminhar para o céu num percurso individual ou solitário é diabólica. A ideia de se fazer uma caminhada cristã isoladamente, sozinho, sem comunhão, sem relacionamento, sem compartilhamento, é uma ideia diabólica. Uns aos outros é condição sine qua non, é uma condição indispensável para a caminhada cristã. Repita comigo assim: uns aos outros é condição indispensável para a caminhada cristã. Nós já estudamos nas células e a gente repete isso, que a mutualidade é fundamental. Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Quem entendeu, diga amém. E eu teria versículo, não vou ler, para provar todas essas orientações bíblicas. Eu quero aproveitar essa oportunidade para aguçar, despertar a nossa responsabilidade mútua, despertar o nosso interesse, ou a necessidade do nosso interesse pelo bem-estar do nosso irmão, no que se refere à sua vida física, ao seu suprimento, à sua vida emocional, à sua vida espiritual. É na comunhão que nós podemos nos sentir, é na comunhão que nós podemos nos perceber, é na comunhão que nós podemos nos olhar nos olhos, é na comunhão, é no compartilhamento, é na mesa, é andando junto, é caminhando junto, que nós podemos sentir a dor do nosso irmão. É na comunhão que nós nos tornamos um em Cristo. Apóstolo Paulo escreve: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem, com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Diga amém. Então, se primeiro ponto que justifica porque os nossos ajuntamentos são fundamentais, porque nós servimos o mesmo Jesus, e Ele é a razão do nosso louvor, da nossa vida, Ele é o nosso tudo. O segundo ponto então é que o nosso ajuntamento é fundamental para que nós nos tornemos cada dia mais responsáveis uns pelos outros, para que nós nos cuidemos, para que nós não nos ignoremos, para que a tua dor me incomode, para que a tua enfermidade me faça orar, para que a tua conquista me faça celebrar, para que eu, vendo a vitória na sua vida, eu possa exaltar o nome do Senhor. Então, você vai fazer um exercício de 1 minuto. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Pode ser 2 pessoas. E eu já vou para o terceiro, depois o quarto ponto. Nós vamos fazer uma oração de responsabilidade. Você vai orar dizendo: ó Deus, ajuda-me a sentir o meu irmão. Ó Deus, ajuda-me a me compadecer dele. Ó Deus, ajuda-me a não ignorar o sofrimento. Mas também, Deus, me ajuda a celebrar, porque às vezes é mais difícil até ver a vitória do irmão e celebrar com ele. Que na Filadélfia nós sejamos responsáveis uns pelos outros. Que haja muitas gargalhadas entre nós. Que haja muito sorriso. Que haja muita festa, mas quando precisar chorar, nós vamos chorar juntos. Quando precisar arrecadar alimentos, nós vamos arrecadar alimentos. Quando precisar pagar o aluguel de alguém que não consegue pagar, nós pagaremos em nome de Jesus. E nós não nos conformaremos em estar absolutamente felizes vendo alguém do nosso lado padecendo necessidade. E o Cristo se moverá entre nós. E a graça se moverá entre nós. E nós vamos caminhando para os céus, de mãos dadas, como profetas do Senhor. E nós não deixaremos ninguém para trás, em nome de Jesus. Ninguém ficará para trás na Filadélfia, em nome de Jesus Cristo. Porque além dos pastores e da liderança da igreja, cada um de nós já é e vai continuar sendo alguém capacitado para estender a mão, para abraçar, para verter bálsamo na ferida, para não deixar o soldado ferido morrer. E nós sentiremos a falta uns dos outros. E nós nos visitaremos e nos alegraremos e nos abraçaremos e celebraremos o Rei da nossa vida. Por isso, Deus, nós, de mãos dadas nesta manhã, fechamos este compromisso de mutualidade. Fechamos esse compromisso de cuidado, Senhor. Fechamos esse compromisso de não deixarmos ninguém para trás. Fechamos o compromisso de não ignorar a dor do nosso irmão.
Fechamos o compromisso de celebrarmos a cirurgia da Thelma Roca. Fechamos o compromisso de celebrar o casamento de alguém. Fechamos o compromisso de celebrar a viagem de alguém. Fechamos o compromisso de celebrar a formatura de alguém. Fechamos o compromisso, Senhor, de aplaudir as vitórias que o Senhor trará sobre a vida dos teus filhos. E entre nós não haverá espaço para fofoca, entre nós não haverá espaço para inveja, entre nós não haverá espaço para disputas, entre nós não haverá espaço para atuação de demônios de divisão, Senhor. Porque a tua glória, e somente a tua glória, será o amálgama entre nós, será aquilo que nos ligará, Senhor, e nós proclamaremos todos os dias que teu é o Rei, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Quem crê, diga amém. Levante um aplauso de mutualidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira coisa, penúltima razão. Primeiro, porque nós nos reunimos porque Jesus é o nosso grande amor. Depois nós nos reunimos porque temos responsabilidades mútuas. Ouça isso. Terceira coisa, os nossos ajuntamentos são fundamentais porque onde o povo de Deus se reúne, acontecem coisas sobrenaturais. Aleluia! Existem bênçãos que só serão distribuídas no ajuntamento da igreja. E se você não estiver e se eu não estiver, nós vamos perder. Foi num abençoado ajuntamento que a promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aleluia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu fico pensando na frustração de quem poderia estar naquela reunião. Quantas pessoas tinham lá? 120. Eu fico pensando, eu não estou falando de quem estava impossibilitado de estar na reunião. Eu fico pensando, sabe aquele que no dia do Pentecostes sabia que ia ter uma reunião lá no cenáculo, Isaías, em Jerusalém, e aí ele acordou naquele dia, e ele estava bem de saúde, ele tomou café, e ele disse, acho que eu não vou para essa reunião não, hoje eu estou preguiçoso, depois eu vou na próxima, hoje eu vou dar uma folga para mim. Eu fico pensando, podia ter 121 pessoas lá, podia ter 130 pessoas, porque tinha muito crente já, podia ter 150, mas tinha só 120. Eu fico pensando na frustração de alguns irmãos, quando alguém chegou para ele e disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu hoje lá no culto do cenáculo. Você poderia estar lá, você não sabe o que aconteceu naquele culto. E ele vai dizer, conta para mim.
O que aconteceu lá? Aí me perguntaram, por que você não foi? Eu não fui. Você estava doente? Não. Você estava com algum problema? Não. E por que você não foi? Eu não fui porque hoje eu estava preguiçoso, hoje eu estava meio enjoado. E alguém dizer para ele, rapaz, a gente estava lá reunido, 120 pessoas. E aí nós começamos a orar. Aleluia. E aí nós começamos a clamar. E aí nós começamos a adorar Jesus. E aí a glória do Senhor foi enchendo aquele lugar, rapaz. E a gente começou a ficar arrepiado naquele ambiente. E a gente começou a sentir algo diferente daquele lugar. Você perdeu. Porque de repente, a gente estava lá. E de repente a gente ouviu um barulho. E de repente a gente ouviu um som, como de um vento impetuoso. E aquele som encheu a casa onde a gente estava. Aleluia. De repente, rapaz, eu comecei a falar em grego. E o outro começou a falar em latim. E o outro começou a falar em aramaico. E o outro começou a falar em persa. E a gente começou a falar em novas línguas. E foi o mover de Deus naquele lugar. Eu fico pensando a frustração de quem podia estar lá e não estava. Precisou passar pelo encontro, pelo reencontro para ser curado. Porque quando a gente perde o mover de Deus, ele nunca vai se repetir. Essa manhã aqui nunca vai se repetir. Essa manhã é única. E quando o povo de Deus se reúne, acontece coisas sobrenaturais. Quer ver mais uma? Foi para uma abençoada reunião de oração que, após serem soltos da prisão, Pedro e João se dirigiram e o fogo caiu naquele lugar. Veja o que diz o texto. E soltos eles tinham sido presos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isso, unânimes, percebe? Quando eles ouviram tudo que o Pedro e João disseram lá da prisão, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha como é que eles começam a orar. O Pedro e o João tinham sido ameaçados, aqueles irmãos são tomados por uma graça, por uma virtude, e eles unânimes começaram a orar, e eles oraram assim: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque, eles estão aqui orando, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha a oração do povo reunido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus.
ouça o final, e tendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga glória a Deus e levante um aplauso ao Senhor. Bem forte. Você tem um aleluia aí? Percebe a importância da igreja. O Pedro e o João saíram da prisão, devem ter tomado umas pancadas lá. Eles disseram: para onde eu vou? Já sei, eu vou para o ajuntamento. Eles foram lá, os irmãos estavam reunidos, e quando eles chegaram lá, eles compartilham a dor deles, e a igreja se levanta com autoridade. E eles começam a proclamar e a buscar o que a palavra lhes oferecia. E diz o texto, se lá em Atos 2 o vento impetuoso invadiu a casa, aqui em Atos 4 diz que o lugar tremeu. Você crê nisso? Só mais uma, para você ver que quando o povo de Deus se reúne, coisas sobrenaturais acontecem. Foi num abençoado ajuntamento de oração que o milagre aconteceu, e Pedro foi poderosamente liberto ou libertado da prisão. Ouça isso, e eu já vou para o item 4 para terminar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, porque a igreja estava orando. E uma luz iluminou a prisão, porque a igreja estava orando. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Tem glória aí? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era.
Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Diga amém, e aplaudam o livramento do Pedro. Pode aplaudir. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Glória a Deus. O ajuntamento da igreja é uma bomba atômica, querida. Nós nos reunimos porque Jesus é o nosso grande amor. Nós nos reunimos porque temos responsabilidades uns para com os outros. Nós nos reunimos porque os nossos ajuntamentos são poderosos. Nós nos reunimos porque quando nós estamos reunidos, há poder sendo derramado sobre nós. A graça, a cura, a libertação, a restauração. Há uma palavra para a sua família, há uma palavra para o seu casamento. Nós nos reunimos porque quando nos reunimos, o Espírito de Deus se move entre nós. E uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm línguas, e outros têm palavra profética, e outros cantam, e outros dançam, e outros celebram, e outros aplaudem, como você fará agora em nome de Jesus. Pode aplaudir. Você tem glória a Deus aí para ir para o último ponto? Glória a Deus. E eu preciso de você no culto sempre que você puder. Sua presença ali enche meu coração de alegria. Toda vez que eu encontro a irmã Ranusa, ela diz assim: pastor, tenho orado por você. Toda vez que eu encontro a irmã Luísa, ela diz também: pastor, eu oro todo dia por você. Eu vou mostrar um áudio, talvez eu ainda, Maria também. Eu vou mostrar um áudio, talvez ainda hoje, que a irmã Luísa me mandou no dia seguinte ao culto da família. Ela não pôde estar, é isso, né? Ela mandou um áudio para mim de 3 minutos. Naquele áudio tinha amor, submissão ao pastor da igreja, palavra de graça, tinha um compartilhamento de um evangelismo que estava sendo feito por ela, no áudio de 3 minutos, da irmã Luísa. Eu vou ver se eu consigo achar e mostrar aqui hoje. Tão gratificante quando a gente vai dirigir um culto. Eu sei que de vez em quando não dá para ir, ninguém é louco de estar em todos os cultos. Mas é tão bom, né, Isaías, quando a gente começa a ministrar o louvor e o povo de Deus está ali. E às vezes vocês acham que nós estamos ministrando para vocês, ou ministrando a vocês, e vocês que estão ministrando nós. É tão lindo quando alguém levanta no meio da igreja e começa a falar em línguas, porque nós cremos no mover do Espírito Santo. Aleluia! É tão lindo quando a gente vê as nossas crianças vindo à frente e saber que elas estão indo para uma salinha para serem ensinadas sobre Jesus. Foi tão lindo ver agora os nossos adolescentes dirigindo o culto. Tão lindo ver os nossos jovens. Eu fui agora, sexta-feira,
Passei pela igreja, lá estava tendo a célula dos adolescentes, um grupão. Tão lindo ver as pleníssimas reunidas, um grupo de irmãs que estão sendo abençoadas. Tão lindo ver as irmãs quarta-feira, irmãs e irmãos 3 da tarde orando. Cada foto de célula que eu recebo, eu sou um babão. Cada foto de célula que chega para mim, para dar, chega no grupo lá das células. Eu vejo vocês reunidos lá. Eu digo, o Senhor está agindo. O Senhor está se movendo. O Senhor está curando. A palavra está sendo proclamada. Há um povo reunido em nome de Jesus. E quando a gente menos esperar, um vento impetuoso virá sobre nós. E quando a gente menos esperar, o chão vai tremer. E quando a gente menos esperar, nós vamos ouvir que Deus arrancou o câncer de alguém. E quando nós menos esperar, aquela irmã ter orado pelo marido há muitos anos, vai dizer: Deus salvou o meu esposo. E se nós continuarmos nos reunindo em nome de Jesus, e se o nosso coração se quebrantar, e se nós amarmos uns aos outros, e se nós levarmos as cargas uns dos outros, a parte do Senhor Ele vai fazer. Meu último ponto. Primeiro nos reunimos porque Jesus é o nosso amor. Essa semana, enquanto eu preparava esse sermão, eu chorei várias vezes, como estou chorando agora. E eu ficava dizendo a Deus: não me deixa chorar por chorar, mas enquanto preparava esse sermão sozinho na igreja, lá em casa, eu comecei a chorar. E eu dizia: Jesus é o grande amor da minha vida. Amém? E eu tenho visto isso na vida de vocês. Eu tenho visto isso na vida de vocês. Isso é maravilhoso. A Filadélfia não é o grande amor da minha vida. A Filadélfia é uma bênção. O meu título de pastor não é o grande amor da minha vida. Humanamente, a Dalva é o grande amor da minha vida, e onde fizemos 34 anos de casada, amém? Amém. A Bruna é a filha maravilhosa. Mas o grande amor da minha vida é Jesus. E aí eu tinha preparado, eu já vou encerrar, eu já tinha preparado o sermão com 3 pontos. Jesus, o grande amor, responsabilidades mútuas e o que eu vou ministrar agora. Aí ontem eu fui para a igreja e o Espírito falou: você tem que falar sobre o poder da igreja que se reúne, que é o que eu disse agora. Mesmo aquela oração que você acha que é meio sem sal, se você já fez uma oração sem sal, mesmo essa é poderosa. Ore por mim, eu preciso da sua oração. Eu vou continuar orando por você. E quando nós nos reunimos, quando você se reunir na sua célula, tenha certeza de que ali não é uma reunião natural, é uma reunião sobrenatural. Eu sei que é líder de célula. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão para eu ver. Receba em nome de Jesus a potencialização do poder do Espírito de Deus que já está sobre a sua vida. E ao abrir da sua boca, você que é líder de célula, ao abrir da sua boca, pregue com autoridade. E o Senhor, nosso Senhor, começará a fazer coisas tremendas nesses ajuntamentos.
Preparem-se para experimentar um poderoso sopro da parte de Deus nas reuniões da célula. Quem crê, diga amém. E aplauda o Senhor de forte. Para acabar. Calma, pastora Gal. Deixa eu terminar meu sermão. A comida nos aguarda. Posso ouvir um amém? Essa comida aqui é a comida melhor, em nome de Jesus. Essa é. Os nossos ajuntamentos são preciosos, porque nós temos o desafio de continuar nutrindo a bendita esperança. Posso ouvir um amém? Um dos maiores combustíveis à sobrevivência da Igreja de Jesus durante todos os séculos é o constante alimento na alma e no espírito da bendita esperança. O apóstolo Pedro escreve assim, o louvor pode vir para cá já. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha como ele encerra isso. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, ou da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu encerro dizendo o seguinte: eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo avive de novo essa verdade no nosso coração. A bendita esperança. Quem ainda crê que Jesus vai voltar, levanta a mão para o céu. Quem ainda crê, levanta a outra mão para o céu. Então nós vamos dizer aqui que a gente ainda crê na trombeta. E que o tempo de cantar chegou, a gente faz daqui a pouco isso. Então as duas mãos para o céu, assim, ó. Mesmo você que tem um iPhone 15 aí, Jesus vai voltar. Você que fala 6 línguas, Jesus vai voltar. Você que não fala nenhuma língua, Jesus vai voltar. Você que é chefe, Jesus vai voltar. Você que é empregado, Jesus vai voltar. Você que é pastor, Jesus vai voltar. Você que não é pastor, Jesus vai voltar. Você que mora de aluguel, Jesus vai voltar. Você que tem casa própria, Jesus vai voltar. Aleluia! Você que está com dor aí, Jesus vai voltar. Você que tem sido afligido, Jesus vai voltar. Você que tem passado por uma caminhada complicada, permaneça, porque Jesus vai voltar. E essa é a nossa bendita e gloriosa esperança. Então, com a sua mão erguida para o céu, você vai dizer: eu creio que Jesus vai voltar. Diga: eu estou firmado que o grande desfecho da história da humanidade será a volta poderosa de Jesus Cristo. Diga assim: Pai Celestial, que nem altura, nem profundidade, nem tecnologia
nem soberba, nem anjos, nem principados, nem o orgulho, nem a fama, nem a dor, nem a alegria deste mundo. Diga assim: que nada apague essa chama do meu coração. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aplauda o nome do Senhor. Bem forte, bem forte. Aleluia. Você pode ficar em pé. Quem pode levantar as mãos aos céus aqui enquanto o Ricardo toca de novo no chofar? Balance assim a sua mão comigo, ó. Vai, Ricardo. Pode tocar, Ricardo. Olha o que eu tinha escrito aqui. Cada culto, cada célula, cada culto de ceia, cada movimento ou esforço nosso, cada sorriso, cada abraço, cada oração, cada pregação, cada louvor ministrado, cada fica firme aí, irmão, cada tamo junto, amigão, cada receba perdão e graça da parte de Deus, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, cada pecado resistido e vencido, tudo isso aponte para a volta de Jesus Cristo. E eu disse aqui que cada culto de celebração nosso da ceia do Senhor seja, sabe o que, Ricardo? Exatamente isso. Olha aqui, ó, levanta a mão para o céu. Pode tocar, Ricardo. Aleluia. Você tem um aleluia aí? O velho hino do cantor cristão. Hoje eu estou artista e cantor cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E o Gabriel Guedes escreveu: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lar que me espera, um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lar é no céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Levanta sua mão para o céu para a gente orar, para encerrar. Então levanta a sua mão para o céu para a gente encerrar esse tempo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua bondade. Glória a Deus. Aquece o nosso coração, Senhor. Tira toda a preguiça, todo o desânimo. Tira, Senhor, toda a confusão na mente. Que a gente possa mergulhar em Jesus. E que Jesus seja o grande motivo da nossa vida. Que a Filadélfia Patriarca, Senhor, nesse início de celebração dos 45 anos, seja envolvida por uma poderosa movimentação do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Jesus querido, por Tua palavra nessa manhã. Nós oramos no Teu nome. Amém. Amém. O tempo de cantar chegou. 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 E ele vem, salvando pelos montes. E ele vem,
Incendeia,